Estamos vivendo um momento excepcionalmente favorável às teorias da conspiração, não havendo registro na história da humanidade sobre a discussão de tantos assuntos polêmicos como Nova Ordem Mundial, Illuminates, maçonaria, Clube de Bilderberg, Clube de Roma, dentre outros. Também pudera, a internet possibilitou às pessoas acesso a fatos e documentos inimagináveis em outras épocas, e sendo esse o melhor contato com o mundo exterior no momento, não poderia ser diferente. Para se ter noção do que podemos encontrar no ano de 2012, o parlamento alemão apresentou um relatório de análise de risco para a proteção civil sob orientação do Instituto Robert Koch, que é um instituto federal pertencente ao Ministério da Saúde Federal da Alemanha, responsável no campo de monitoramento e prevenção de doenças. Suas tarefas principais são a investigação científica, a análise epidemiológica e médica e a avaliação de doenças de alto risco e contágio ou alta importância para políticas públicas ou saúde. O relatório, que levou o número 17/12051, foi justificado pelo Parlamento sob o argumento de eliminar ou mitigar o povo alemão e a Alemanha de possíveis danos, e foi desenvolvido considerando duas hipóteses específicas. A primeira, de uma grande inundação a partir do derretimento de cordilheiras, e a segunda, pasme-se, de uma pandemia por vírus SARS, em ambos os casos, através da criação de cenários hipotéticos para uma eventual concretização dos eventos. Chama-se a atenção que o cenário desenhado para a pandemia atingiria principalmente a América do Norte, a Europa e a Ásia, partindo de um patógeno infeccioso do sudeste da Ásia que entraria em solo alemão antes do aviso oficial pela OMS. Tudo se daria a partir de duas pessoas infectadas, uma ao norte e outra ao sul do país, que estariam ligadas a ambientes de grande aglomeração, tais como feiras e universidades, alastrando assim o vírus a um grande número de pessoas. Interessante também que o gatilho previsto no relatório é o vírus SARS e seria oriundo de animais selvagens comercializados em mercados da Ásia, que diante de seus inúmeros gêneros levaria os sistemas de saúde aos seus limites. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a transmissão e os primeiros sintomas da doença, geralmente seria de 3 a 5 dias, mas poderia mudar para um período de 2 a 14. Nesse cenário, quase todas as pessoas infectadas ficariam doentes. Além disso, os sintomas seriam febre e tosse seca, a maioria dos pacientes teriam dificuldade para respirar, alterações nos pulmões, calafrios, náuseas, dor de cabeça, diarreia, dor muscular, erupção na pele, tonturas, cólicas e perda de apetite, o que levaria à morte cerca de 10% dos doentes, no entanto, atingindo de forma diversa em diferentes grupos de idade. Crianças e jovens geralmente teriam sintomas mais leves, com mortalidade em torno de 1%, enquanto pessoas acima de 65 anos morreriam na proporção de 50%. A duração da doença também diferenciaria dependendo da idade do paciente. Pacientes mais jovens teriam a infecção após uma semana, enquanto pacientes idosos em cerca de 3 semanas em atendimento hospitalar, sendo necessário até 60 dias de tratamento. Ao todo, seriam 3 ondas com a infecção de 29, 23 e 26 milhões de pessoas, respectivamente, levando à morte 7,5 milhões de habitantes, ou cerca de 10% dos infectados, o que incluía pessoas com outras enfermidades, considerando a sobrecarga do sistema. As medidas governamentais de contenção da infecção estariam baseadas no isolamento, na quarentena e na segregação, sendo apresentado ainda os reflexos em relação à infraestrutura do país, ao tempo de internalização dos procedimentos pela sociedade, escassez de comida, reflexos na economia e suas relações exteriores, assim como nos serviços públicos, meios de comunicação das medidas, impacto na saúde pública e pessoal, impactos ambientais, segurança pública, danos diversos, sem contar que previa uma vacina eficaz somente ao final da terceira onda ou 36 meses do início das infecções.
Pois bem, quando se lê o referido relatório, a sensação é que estamos lendo um relatório das situações vividas atualmente. Tamanha as semelhanças existentes entre aquele cenário hipotético e o cenário real da atual pandemia, ficando o seguinte questionamento: seria realmente uma coincidência ou uma espécie de evento anunciado de forma que o público fosse sendo preparado indiretamente para os impactos do que viria fatalmente pela frente? Perceba que a pandemia é real. O vírus é o mesmo, o gatilho de infecção é idêntico, a origem é a informada, o período de incubação é o mesmo, os países mais afetados são os mesmos, os reflexos nas estruturas de saúde e os sintomas são os mesmos, os índices de afetação são parecidos e por aí vai, sem contar que nesse período que separa a ficção da realidade, há evidências de que a Alemanha aumentou seus leitos hospitalares em cerca de 150 mil vagas, a ponto de haver um questionamento antes da pandemia acerca desse excedente que estaria sobrecarregando financeiramente o sistema. Para se ter uma ideia, enquanto a Alemanha apresenta cerca de 34 vagas para cada 100 mil habitantes, muitos deles desocupados, países como Itália e Suíça teriam cerca de no máximo 16 vagas. Bom, em relação à pergunta feita anteriormente, talvez jamais vá ser respondida com certeza, considerando que se a pandemia atual foi um ato de bioterrorismo planejado, os envolvidos nessa trama de horror também não assumiriam isso nesse momento, talvez levando 10, 20, 30 anos ou mais para que seus atos ou motivações viessem à tona e a própria história nos contasse quem e os porquês, sem prejuízo de que coincidências também poderiam ser possíveis. Até lá, outras questões me vêm à mente, tais como: teria a Alemanha descoberto algum plano de bioterrorismo e por motivos políticos diversos se preparou em silêncio para o evento futuro e certo? Estaria a Alemanha envolvida num plano de bioterrorismo e por motivos de autopreservação se preparou para esse evento futuro e certo? Por ser um documento público, por que esse relatório não teve a dimensão e a notoriedade merecida? Por que não há questionamentos acerca da sua existência dentro da própria comunidade europeia que poderia eventualmente ter seguido o exemplo e evitado tantas mortes? Por que a mídia não divulgou a sua existência? Por que a pouquíssima mídia que tratou do assunto remeteu a sua existência ao campo da coincidência, determinando que eventuais questionamentos eram políticos, já que advindo da chamada extrema-direita? Seria o parlamento alemão um órgão tão visionário que teria esse tipo de preocupação e levaria os mais diversos órgãos do governo a produzir esse relatório tomando por base um cenário ficcional? Pois é, ao contrário dos muitos questionamentos, eu não tenho nenhuma resposta para oferecer, pois sou mera espectadora e questionadora dos acontecimentos, e desejo que esse relatório não seja nenhuma praga de madrinha que agora traga ao povo alemão uma enchente de especulações.